irmãos e irmãs, começamos então a terceira semana do tempo da Quaresma. Cada semana está preocupada de nos ajudar a fazer penitência das nossas fragilidades em viver os compromissos e os dons do nosso batismo. Toda a Quaresma está a serviço da vigília da Páscoa, no Sábado Santo, quando todos estaremos aqui para renovar o nosso batismo. A Quaresma não tem nenhum sentido se todos nós, principalmente os adultos, não viermos procurando atualizar a compreensão das exigências do nosso batismo. Então já estamos na terceira semana. Cada semana o tema é tão antigo quanto a igreja. Todos esses grandes temas dos domingos quaresmais foram praticamente instituídos na época em que Santo Agostinho era bispo no norte da África, que São Cipriano era bispo no norte da África, e a igreja na Itália, principalmente em todo o império, era extremamente perseguida, e ela preparava o caminho a ser seguido pelos catequistas para ajudar os convertidos para a fé a mudar a sua vida de pagãos para cristãos. E até hoje a Quaresma tem este papel: pôr em dia a nossa pertença à igreja, a nossa pertença a Deus, pois pelo batismo fomos adotados como filhos e filhas, para aprendermos a lidar com o dom do Espírito Santo, que recebemos no batismo, a lidar com a fragilidade nossa, da nossa natureza humana, nossa rebeldia, nossas má vontades, se arrepender disso e pôr em dia o perdão que o batismo nos deu. Então, nesse terceiro domingo, vocês estão lembrados dos outros dois, né? No primeiro domingo, vimos Jesus ser tentado no deserto, 40 dias por Satanás. E aprendemos como lidar com Satanás, que é o dono deste mundo. No domingo passado, nós vimos o nosso futuro estampado em Jesus transfigurado e brilhante como o sol, nos ensinando que o nosso futuro não é qualquer coisa, é a nossa salvação, e por isso estamos neste caminho. Hoje o caminho, também muito antigo, são as leituras que foram feitas. Nós ouvimos o relato da vocação de Moisés. Moisés casara-se com uma das meninas de um sacerdote dos madianitas e trabalhava para ele como pastor, e foi ao deserto levar o rebanho para procurar pastagem. Portanto, que época que era? Época de pasto. Portanto, época da Páscoa, primavera, quando o deserto está coberto de verdura. E foi caminhando, deparou-se diante da montanha
em que Deus se fez presente a ele, enviando o seu anjo, que se apresentou ali a Moisés como uma tocha de fogo em uma sarça que não se queimava. Então Moisés foi lá ver aquele mistério e topou-se com o próprio Deus de Israel. Tira as sandálias. Esse lugar que você está é santo, porque eu estou aqui. O chamou pelo nome: Moisés, Moisés. E já deu logo o serviço para ele. A missão. Você vai lá no Egito e tira meu povo de lá, porque eu vi a miséria deles, a sua opressão, o peso que o Egito põe sobre meu povo. Então você traz ele aqui para mim, aqui nesta montanha. Moisés estranhou, é claro, embora Deus sabia muito bem que Moisés tinha sido criado no Egito, como um príncipe, e agora era pastor do seu sogro. Então Moisés logo entendeu que Deus estava falando muito claro com ele. Enquanto ele falava com o Senhor, ele tinha o rosto tapado, porque seria muito atrevimento você descobrir o rosto diante de Deus. E ele escutava o Senhor. Quando o Senhor lhe deu a missão, ele falou: e esses hebreus que estão há 400 anos ali no Egito, que perderam de vista as tradições, e se eles me perguntar quem te mandou, o que eu vou responder? Então o Senhor lhe ensinou. Fala para eles que o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é que te mandou. E eu vou te ensinar meu nome, que vai ser o meu nome para sempre. Aquele que é, ou aquele que age. Ele disse esse nome em hebraico. E esse nome hoje entre os judeus é proibido de ser pronunciado. Porque está bem claro que ninguém deve pronunciar o nome de Deus à toa. E assim Moisés ensinou para o povo este novo nome e explicou ao povo. E os hebreus queriam sair logo? Não. Moisés teve que convencer não só o faraó, que ia perder uma bela mão de obra, porque naquela época o faraó era potentíssimo, um grande sábio, reinou no Egito 42 anos, a sua múmia está conservada lá no Museu do Cairo, para quem quiser ver, e ele também não quis negociar logo este negócio. Então Moisés teve que passar por muitas peripécias e convencer os hebreus de sair. Então aí está a origem da festa da Páscoa. Porque o Senhor não ia tirar o seu povo do Egito na seca, ou num tempo difícil para caminhar. Era primavera, como até hoje a nossa Páscoa sempre acontece na primavera. Não aqui no Brasil, porque nós estamos no hemisfério sul, mas na Palestina é primavera, tempo de vida nova. Então assim, até hoje a nossa Páscoa tem a mesma época daquele tempo de Moisés. Na primavera,
Deus desceu ao Egito, viu a sua miséria, a miséria dos hebreus, e decidiu livrá-los da escravidão. Os hebreus sabiam que eram escravos, mas estavam muito confortados. E eles sabiam que saindo do Egito, eles tinham que encarar o deserto. O deserto seria como que um banho para eles aprenderem a lidar com este Deus, do qual eles ficaram longe por muito tempo, do qual não sabiam nem mais o nome. E não é isso que acontece muitas vezes conosco, ou com os pagãos que demoram a acordar para a ação do verdadeiro Deus. Então é preciso de um novo Moisés, que lhes traga o recado: o Deus de nossos pais quer vos libertar, quer dar-lhes uma terra abundante, simbolicamente de mel e leite. O Senhor quer fazer de vocês um povo e não escravos. Então, desde os séculos passados, a igreja começa o catecumenato daqueles que se convertem, contando essa história. Porque aqui está a origem da Páscoa. Aqui está o tempo em que Deus se dispõe de descer no meio das nossas opressões para nos libertar. Por isso a igreja nos chama à penitência, porque muitas vezes nós não estamos nada a ver e queremos estar muito bem onde estamos. Naquela época, sair do Egito significava encarar o deserto. E como diz a Escritura, no deserto não tinha panelas de carne, panelas de batata, panelas de cebolas, nem água. Tinham que passar por ele para chegar até ele. Não tinham pão. E no trigo, no Egito não falta pão. É claro que Moisés não começou falando com eles, alertando sobre a dureza do deserto, mas dizendo: eu vim tirá-los do Egito, da escravidão, porque Deus viu a penúria de todos vocês e quis tirar a vocês. O próprio Moisés sabia muito bem da penúria, porque antes de fugir do Egito, ele era um príncipe e gozava de todo aquele conforto que o Egito propiciava, apesar de escravizar o seu povo, o povo de Israel. Então foi preciso de muito tempo essa preparação para sair do Egito. E lá no livro do Êxodo tem todos os relatos contando como é que foi esse serviço que Moisés recebeu do Senhor, daquela sarça ardente que falava com ele. E Moisés se tornou um amigo de Deus. No final da vida de Moisés, a Sagrada Escritura vai dizer que Moisés é o único homem com quem Deus falou cara a cara. E que Moisés era extremamente obediente a Deus e disposto para tudo que o Senhor lhe pedia. Nunca houve outro tão grande. É claro, antes de Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, essa leitura
nos põe diante desse chamado de Moisés: vá ao Egito, tira meu povo de lá, porque eu quero colocar ele numa terra de abundância. Depois nós ouvimos São Paulo comentando este fato, dizendo que aqueles fatos da época de Moisés aconteceram para servir de lição para nós. Como Deus zelou deste povo no deserto, deu-lhes o pão do céu. Todo dia de manhã, os hebreus acordavam, em volta da tenda estava coberto de pão. Havia uma rocha que estava sempre presente para dar-lhes água. O Senhor fez os codornizes que esvoaçavam por todo o deserto, naquela época de primavera, fazia com que eles caíssem no chão, e eles tinham carne em abundância. Diz a Escritura que a carne dessas codornizes saía até pelo nariz dos hebreus, de tanto que eles comiam. O Senhor fez tudo para cuidar do seu povo, mantendo Moisés ali paciente. Mas São Paulo vai dizer assim: os nossos antepassados estiveram no deserto, eles viram todas as maravilhas que Deus fez com eles, mas o coração deles estava cheio de saudade da escravidão. E a igreja, sabendo que é assim o coração humano, se converte, mas depois fica com saudade do tempo da escravidão. Então a igreja, cada ano, nos faz percorrer este caminho, refazendo as lições que a Escritura mesmo conta para nós. Então São Paulo vai dizer: aquela rocha é Jesus, aquele pão é o pão do céu, aquela água é o Espírito Santo. Tudo que aconteceu, aconteceu como símbolo das coisas que Jesus ia dar para nós. Até aquele cordeiro que eles comeram na noite da despedida era o símbolo daquele cordeiro que comemos cada domingo. Então todas as lições do tempo da Quaresma e da Páscoa vêm deste famosíssimo livro mais importante do Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo, que nós ouvimos hoje. Então, que essas lições nos ajudem. Procurem depois olhar mais de perto, para entender melhor essas lições. E hoje também tivemos a alegria de escutar este evangelho muito interessante, o de hoje. Lucas nos conta que Jesus comentou 2 fatos da época dele. O primeiro, porque é sabido que Pilatos era o governante do Império Romano na Palestina, e era extremamente violento. Pelo ano 26, portanto 4 anos antes da morte do Senhor, na festa da Páscoa, todo ano, até hoje, Jerusalém fica apinhada de judeus do mundo inteiro que vão para lá celebrar a Páscoa. E o pátio do templo devia ter na faixa de 25 mil judeus. E Pilatos ficava assistindo lá do seu palácio, olhando lá para o pátio do templo. E ele viu um movimento estranho lá no meio do povo. Começou no meio dos judeus um motim. Isto é, uma rebeldia ao poder romano. Então ele mandou o exército descer no pátio e passou todo mundo pela espada.
matou 25 mil hebreus naquele dia. Como nós ouvimos no Evangelho. Quer dizer, qualquer atitude de rebeldia ao poder do império era cortada por baixo. E isso ficou famoso na história toda. Então Jesus está comentando aquilo. Será que aquele povo todo que morreu era mais pecador do que todos os outros que ficaram vivos? Claro que não. Porque o que mantém, o que nos salva, é a penitência, é a conversão do coração. Se aqueles todos estavam ali, porque o coração estava convertido, então se salvaram todos. Mas se não, não salvaram. Depois ele contou outro fato. Isso foi um acidente que aconteceu em Jerusalém. Tinha uma torre ao lado do templo, lá na piscina de Siloé, que fica abaixo da cidade, onde a água passa e chega. Essa torre foi construída muito tempo antes de Cristo. Um belo dia, lá por uns 5 ou 8 anos antes de Jesus morrer, essa torre desmontou e matou 18 pessoas. Caiu em cima de 18 pessoas. Porque ali em torno da torre tinha a piscina era o lugar onde os hebreus buscavam água. Aí Jesus fez o mesmo questionamento. Será que aqueles homens que morreram eram piores do que todos os outros homens de Jerusalém? Porque morreram desse jeito? Não. Isso foi um acidente. E se eles não estavam convertidos, se perderam todos. Agora vamos jogar essa pergunta para hoje. Será que todos nós, se nos acontece qualquer desgraça, como é que o Senhor vai nos encontrar? Convertidos, querendo agradá-lo e assim nos salvar? Ou vai nos achar do mesmo jeito? Então, o que Jesus quer ensinar? Ele não está fazendo ameaça, não. Atitude de conversão é o único meio que nós temos para nos livrar das peripécias deste mundo, do mal deste mundo. Então, o tempo da Quaresma quer nos ensinar a atitude de conversão. A atitude de conversão é estar sempre diante de Deus com a boa vontade de querer agradá-lo, de cumprir seus mandamentos e de seguir com confiança o caminho desse chão. E se nos acontece alguma coisa, que o Senhor nos ache preparados. Aí chegando, antes de começar a missa, alguém entrou, me cumprimentou, que me viu na missa de 7º dia, de um doutor lá, eu falou assim, o rapaz tinha 34 anos. Eu levei o maior susto. Quer dizer, um menino que foi colhido na vida com 34 anos. Aí lembrei do Evangelho. Se ele está convertido, está salvo. Está salvo. Ainda bem que a família encomendou missas. E justamente nós estávamos comentando a missa que eu estava celebrando por esse rapaz, que foi colhido assim, numa estrada, com 34 anos. Então, o que a igreja está falando para nós? Mantenhamos a atitude de conversão, porque é ela que nos garante a ação salvadora de um Deus que só quer a nossa salvação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé conforme o texto solene da igreja.